Olá a todos e todas, bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui comigo. Meu nome é Priscila Lourenço, serei a mediadora de vocês hoje na nossa aula pelo aplicativo do Centro de Mídias. Hoje a nossa professora será a professora Paula Vaz. Bom dia, tudo bem? Eu vou ser a professora de vocês hoje e é importante falar para vocês que vocês podem participar com a gente pelo chat, né, Priscila? Que a Priscila vai estar acompanhando as respostas de vocês. Vamos ter algumas atividades ao longo da aula e a gente espera o retorno de vocês para que a gente consiga seguir aqui na nossa conversa, fazer uma aula bem interativa. Tudo bem? Então, professora Paula, hoje nós vamos ter vários alunos conosco pelo chat conversando sobre o tempo. Qual é a temática da sua aula? Exatamente, vamos colocar aqui na primeira tela para vocês verem. O tempo e a história é o tema dessa nossa aula. E o objetivo da aula é o seguinte, gente. A gente vai trabalhar o entendimento dos diferentes tipos de tempos, o tempo cronológico, o tempo da natureza e o tempo histórico. As suas formas de medição, de organização e as realizações da humanidade ao longo de diversas épocas e perceber que isso é construído culturalmente, de acordo com cada sociedade, com cada contexto histórico. Esse é o objetivo da nossa aula de hoje. Porque, gente, a história é uma ciência que lida com o tempo. Um historiador muito importante, que a gente estava conversando sobre ele agora, ele fala que a história trata dos feitos da humanidade ao longo do tempo. Então, entender o tempo e a sua importância para a história é muito importante para a gente entender o que é essa ciência. Quem é esse historiador, a professora Paula? É o Mark Bloch. Mas vamos entender agora sobre esse conceito de tempo. E qual que é a pergunta disparadora da nossa aula? Qual é o tempo que a história estuda? Porque a gente tem vários entendimentos do que é o tempo, né, gente? Deixa eu voltar aqui o slide. Vamos pensar junto sobre o tempo, né? A gente tem horário para tudo. Que horas que você costuma entrar na escola? Que horas você sai da escola? Que horas você chega em casa? Você costuma comemorar datas importantes com a sua família? Você costuma comemorar determinados feriados? Você gosta mais do verão ou gosta mais do inverno ou da primavera? E todas as atividades que os seres humanos realizam, elas estão relacionadas ao tempo. Hoje em dia é muito comum a gente falar, por exemplo, que está sem tempo, ou agora na quarentena, que o tempo demora a passar porque a gente não está saindo de casa, ou a gente afirma que o tempo passa muito rápido, que está muito acelerado quando a gente está em algum lugar que a gente gosta, com os nossos amigos. Mas você já percebeu que quando você está fazendo algo que você gosta, o tempo passa mais rápido, e que quando você está fazendo algo que você não gosta, o tempo demora a passar? Então, o entendimento e a sensação que a gente tem em relação ao tempo é diferente. A gente interpreta o tempo de maneiras diferentes. E todas essas formas de interpretar o tempo estão relacionadas à história e a como a gente percebe a história e estuda a história. E, para isso, a gente precisa refletir sobre essas diferentes formas de tempo. Tudo bem? Para isso, galera, a gente vai fazer uma atividade. De início, a gente vai observar algumas imagens que a gente vai colocar aí para vocês. E depois eu vou colocar uma pergunta e a gente vai dar quanto tempo? 1 minutinho para você. 1 minutinho, 1 minuto e meio para vocês pensarem na resposta, colocarem no chat para a gente conseguir dialogar com o que vocês estão pensando em relação a essas imagens. Vamos lá, para as primeiras 2 imagens, podem colocar na tela para os alunos darem uma olhada. Então, a gente está vendo aí uma agricultora, né, colhendo arroz, pessoal trabalhando ali na construção. Podemos passar para as próximas. A gente está vendo ali um pessoal num show, enfim, curtindo um show cheio de luzes. Pessoal ali nadando curtindo com os amigos. Então, vamos para a pergunta agora. Próxima tela aqui. Hora da interação agora, galera. Será que as pessoas retratadas nessas imagens estão sentindo o tempo passar na mesma velocidade? Qual é a velocidade que cada pessoa nessa imagem está sentindo o tempo passar? Coloca isso para a gente no chat. Vou voltar aqui para as imagens, para vocês visualizarem ela e pensarem na resposta. Já coloquem a resposta no chat para a gente interagir com vocês. Volta para a primeira imagem, professora
aula. Claro. É interessante a gente lembrar, reforçar para os alunos que essa é a primeira habilidade do currículo paulista. Então, essas imagens estão presentes nos materiais que foram distribuídos, estão online para vocês no site da EFAP. Então, provavelmente, vocês podem ter já visto essa atividade, feito essas imagens. Então, a gente acho que vai ter bastante interatividade com essas imagens, mas a gente está reforçando essa atividade com vocês. Okay? Gente, a gente usou o material que a gente já tem disponibilizado na rede para vocês poderem acessá-lo de casa. É mais um recurso que vocês têm para estudar, tudo bem? Então, essa atividade é uma das que a gente produziu lá na secretaria e estamos disponibilizando para vocês. Vou passar aqui para as outras duas. Vocês já estão interagindo com a gente no chat? Vamos interagindo. Isso. Pode? Pode. Isso. Agora a gente vai interagir no chat. Obrigado, estudantes, pela interação no chat. Nós deixamos um pouquinho mais por causa do problema que a gente estava tendo no chat
de sincronização, de não conseguir ver todas as respostas, muitas respostas juntas de uma vez. A maioria das respostas, professora Paula, falou tempo normal, tempo rápido. O que quer dizer isso, professora Paula? Então, exatamente. A questão era justamente para pensar como que as pessoas nessa imagem estão sentindo o tempo. Porque é isso, a gente naturaliza o tempo, né? A gente acha que a forma como a gente percebe o tempo é a forma normal ou natural, mas, na verdade, a gente pode perceber que nas imagens, aqui, por exemplo, essa moça, né? Ela tá ali colhendo, tá trabalhando. Será que ela tá percebendo o tempo da mesma maneira que esse cara que tá ali no show? Ou que o outro que tá ali nadando com seus amigos? Então, é justamente isso que a gente queria provocar, assim, pensar que as pessoas podem perceber o tempo de maneiras diferentes, e que não necessariamente aquilo que a gente acha que é normal ou natural é natural para todo mundo. Então, tiveram algumas pessoas que tiveram dúvida em relação a isso, né? Mas é para provocar esse entendimento que a gente colocou essas imagens, de que o tempo, ele faz parte do nosso cotidiano, a gente lida com ele o tempo inteiro, e por isso mesmo a gente acha que, às vezes, a forma como a gente sente o tempo é a forma como todo mundo sente. Mas não é bem assim. Inclusive, ao longo do tempo, a gente vai percebendo que em cada atividade, a gente percebe ele passar de um jeito diferente. Teve alguma outra interação que você queria pontuar, Priscila? Eu acho que aqui teve uma interação que falou o seguinte: gostei da atividade, mas percebi que é um sentimento. Exatamente. É uma questão de sensação, de percepção A Ana Beatriz falou. do tempo. Muito bem, Ana Beatriz. Galerinha, todos nós temos uma relação direta com o tempo. Ele faz parte das nossas vidas. Seja eventos que já aconteceram, os que estão acontecendo ou os que acontecerão. Em todos esses momentos, o tempo vai estar presente nas nossas vidas e a gente vai estar percebendo eles. Esses eventos, eles estão relacionados à sua vida individual, como é o caso de ir para a escola, a hora de estudar, a hora de brincar, a hora de almoçar, ou eventos maiores, que dizem respeito à sociedade como um todo, como é o caso da nossa quarentena atualmente, que a gente está percebendo o tempo passar de um jeito diferente, as situações cotidianas estão acontecendo de um jeito diferente. Por exemplo, agora vocês estão tendo aula pela televisão ou pelo aplicativo, né? Pelo aplicativo Hoje. Mas, posteriormente, vai ser reprisada na TV Cultura e Educação. Entre outras noções do tempo, vou passar aqui o slide para vocês, pode colocar na tela, a gente pode destacar o tempo da natureza, o tempo cronológico e o tempo histórico. O tempo da natureza, gente, ele se refere à marcação de tempos naturais. O que quer dizer isso? Por exemplo, o inverno, o verão, como a gente percebe essas interações que a natureza traz para a gente. Um dia que está chovendo, ou um dia de sol, a gente percebe o tempo passar de um jeito diferente. Seria as mudanças de estações, Paula? As mudanças de estações estão relacionadas a esse conceito do que é o tempo na natureza. E é uma coisa importante da gente pensar ao longo da história, porque quando surgiram as primeiras sociedades, elas vão começar a interagir com o tempo percebendo os ritmos da natureza. Os calendários, a contagem do tempo vão ser pensados em relação a isso, a esses eventos que elas evidenciar ao se relacionarem com a natureza. Então, é sim um conceito importante da gente trabalhar em história. O outro tempo que também é super importante para a gente entender a história é a questão do tempo cronológico, que é aquele que a humanidade desenvolveu ao longo do tempo, né? Enfim, para estabelecer as medidas, por exemplo, a duração do dia, a duração do ano. Então, de início, tendo contato com a natureza, eles vão começar a perceber que a natureza se comporta de jeitos diferentes ao longo dos meses ou ao longo do próprio dia, e eles vão começar a criar essas medidas do tempo que a gente pode caracterizar como esse conceito. O que é o tempo cronológico? Essas medidas que a humanidade criou para se relacionar com a natureza e medir o tempo de maneiras diferentes. Tudo bem? Outro conceito aqui, que pode colocar na tela para os meninos e meninas, é o tempo histórico, gente. Ele é pensado a partir das experiências vivenciadas pela humanidade, que vão sofrendo alterações ao longo de diferentes épocas. Então,
é importante pensar, gente, que para a gente entender a relação que a gente estabelece no estudo da história, quando a gente vai estudar a humanidade, ela está relacionada a como a humanidade entende o tempo, vivencia o tempo, tudo bem? Então, a história investiga as experiências humanas ao longo do tempo, como eu já tinha falado para vocês, né? E a gente percebe que existem vários tipos de entendimento do que é o tempo. E os estudos históricos estão ligados a esses entendimentos. Afinal de contas, a humanidade é que desenvolveu essas medidas cronológicas e a história vai tentar entender, ao longo do tempo, como que a humanidade vai percebendo essas mudanças. Tem alguma coisa para complementar, Priscila? Seria interessante que eu estou aqui acompanhando o chat, as pessoas estão perguntando assim, gente, é para copiar isso que a professora está falando? Você gostaria de explicar como que ele poderia estudar no caso desse tempo? Então, gente, como a gente falou para vocês, a boa parte das atividades que a gente está passando para vocês foram retiradas do caderno do aluno que está disponibilizado no site de materiais de apoio ao currículo paulista da EFAP. Então, se vocês quiserem ter mais contato com esses conteúdos, é um material que vocês podem entrar na internet, acessar, e tem alguns textos, as atividades que a gente está utilizando aqui também foram retiradas de lá. É um suporte que vocês podem utilizar. Mas essas aulas vão ficar também gravadas, né, Priscila? Sim. Vão ficar gravadas, vão estar disponibilizadas no YouTube e vocês podem acessá-las depois, se vocês quiserem estudar melhor esses conceitos que a gente está colocando aqui na tela. Não se preocupem em copiá-los agora, imediatamente, só se vocês quiserem, né? Se vocês quiserem, como metodologia de ensino de vocês, de estudo de vocês, copiar pelo menos tempo histórico, tempo cronológico, tempo natural, só escrever os nomes para vocês lembrarem que foi isso que falamos na aula de hoje, seria interessante também para vocês lembrarem quais são os tópicos de hoje, na verdade. Exato. Tem uma galera que gosta também de tirar foto, né? Quando eu tava aula, enfim, mês passado, na sala de aula, a galera, eu fazia uns quadros, e a galera ia lá e tirava foto e depois registrava no caderno. Mas o registro é algo muito importante dentro da história para a gente se lembrar desses conceitos. Fiquem à vontade, gente. Vocês escolhem a maneira como vocês acham melhor para estudar. Tudo bem? Bom, galera, vamos passar então agora para mais uma atividade, gente. A gente vai analisar aqui outras imagens para também responder uma questão que eu vou colocar depois. Mas observem bem essas imagens, o que elas estão trazendo para vocês, né? A primeira imagem aqui mostra essa passagem do tempo, mostrando as 4 estações do ano, né? A primavera, o verão, o outono e o inverno. Ali a gente tem um relógio de sol, você já viu isso em algumas cidades, até mesmo aqui em São Paulo, que a gente percebe como a forma como a sombra do sol se projeta nesse relógio indica a hora para a gente. Então, em sociedades antigas, né, eles desenvolveram essa tecnologia justamente para marcar as horas. Mudando aqui também, a gente tem aqui uma ampulheta, alguns de vocês já devem ter visto esse instrumento, mas ele servia também para marcar o tempo, serve até hoje, mas quando não existiam esses relógios eletrônicos que a gente tinha, eles usavam esse objeto para mostrar quanto tempo já tinha passado. Sim. Mas a gente tem do lado também uma imagem representando as diversas fases da vida, né? Então, as crianças, os jovens, os adolescentes, os adultos, os idosos. Isso também tem a ver com o tempo, com a passagem do tempo, né? E a gente viu aqui também 2 desenhos que fizeram para a gente, aqui para o material de apoio ao currículo paulista, e a gente vê num desses desenhos um feijãozinho, né, crescendo, brotando. Então, o crescimento de uma planta também demanda tempo, né, tem a ver com a passagem do tempo. Dá para você fazer uma marcação do tempo observando esse feijãozinho? Exatamente. E uma coisa que eu falo muito para os meus alunos é sobre a criação da agricultura, né, enquanto uma tecnologia que vai modificar completamente a vida das sociedades. Quando eles perceberam que uma planta, se você coloca ela no solo, ela cresce, se desenvolve, as sociedades se modificaram completamente, porque elas começaram a ter um domínio maior sobre a natureza e se
agruparem, né? Enfim, então isso é super importante para a história, para o entendimento da história. E aí, a outra representação também é também o cultivo de plantas e de animais, falando ali da agricultura também. Depois da gente ter visto essas imagens, vou passar para a próxima tela, né? A qual das 3 formas de entendimento do tempo apresentadas, da natureza, cronológico e histórico, cada imagem dessas corresponde? São 6 imagens aí. A gente vai deixar também 2 minutinhos para vocês. E vai ficar passando E as vamos telas ficar imagens. passando as telas das imagens. E aí vocês podem responder no chat para ver se vocês entenderam esses conceitos que a gente trabalhou. Podem começar. Vamos lá, pessoal. Já tiveram 2 minutinhos, né? Vi que tem muita gente aí falando sobre o Big Brother, essas coisas, enfim. Eu acho que é importante a gente tomar esse tempo para tentar pensar um pouquinho nos conceitos que a gente está trabalhando aqui. Mas tiveram algumas pessoas que interagiram, né, Priscila? Sim, falando da certeza. atividade. Então, uma coisa que é importante que a gente está colocando aqui são esses 3 conceitos diferentes. Tempo da natureza, o tempo cronológico e o tempo histórico. Muita gente falou ainda dessa questão de passar rápido, passar devagar, mas o mais importante aqui nessa pergunta é entender esses 3 conceitos. Vou botar aqui na primeira imagem. Então, por exemplo, essa imagem aqui, que está falando sobre a passagem das estações do ano. Teve alguém que respondeu alguma coisa, Priscila? Não. Não? Ah, tem uma aqui que respondeu. O clima. Ah, o clima, então. Elizabeth. O clima está relacionado a esse conceito do tempo
da natureza, né? É uma percepção que os seres humanos podem ter, mas são processos da natureza. E esse do relógio de sol, alguém colocou alguma coisa? Colocou, passando o tempo cronológico. Tempo cronológico? É uma medida do tempo, enfim, é uma maneira como os seres humanos vão criar para medir o tempo. Tá certo, Gabriel, o tempo cronológico. Da outra imagem, o Guilherme escreveu, é o clima. É o clima? Tem a ver com o clima, o tempo da natureza, um processo da natureza. Mas a gente está falando aqui dos conceitos do tempo, é tempo da natureza que está sendo colocado aqui. E o relógio de sol já é uma passagem para esse entendimento de um tempo cronológico. E em relação aos estágios da vida, alguém colocou alguma coisa, Priscila? Aqui, algumas pessoas responderam assim, natureza, natureza, o tempo está lento na vida, a natureza, a história, a natureza, o clima. Então, É da natureza dos seres humanos a passagem do tempo em relação a essa questão etária, né, das idades. É um processo que a gente não consegue controlar. Nós e todos os animais vamos, enfim, nascer, crescer e nos desenvolver. Então não está completamente errado, né? Tá certo, na verdade. E esse da ampulheta, alguém colocou alguma coisa? Da ampulheta, deixa eu ver aqui. O tempo do relógio. Tempo do relógio. Gabriel respondeu. Cronológico, né? Enfim. E esses aqui, gente, a questão do desenvolvimento da planta também é natureza? Será que é natureza também, gente? Igual o primeiro? Sim, né, Paula? Exatamente, está falando dos processos da natureza, assim como a gente colocou em relação à imagem anterior também, dos processos dos seres humanos se desenvolverem. E aqui, a gente está mostrando uma criação de animais, enfim, criação de alimentos, né, agricultura, se desenvolvendo. Alguém colocou alguma coisa sobre essa imagem, Priscila? Tempo normal. Adoro, eu gosto muito que vocês respeitem. O tempo é normal, é natural o tempo sendo passado nessa vida. Se é natural, tá ligado à natureza, né? Então não tá completamente errado, mas aqui a gente está falando de criação. Então é um processo desenvolvido pela humanidade para tentar controlar a natureza. Tem a ver com essa questão da natureza, mas ao mesmo tempo tem a ver com o desenvolvimento de uma tecnologia que é super importante para a nossa história. Lembra que eu falei isso para vocês, né? Então é o tempo histórico? Eu acho que a gente pode analisar que a agricultura é uma tecnologia que é importante de ser estudada quando a gente vai entender o tempo histórico. Vamos lá. Galerinha, passando agora para o próximo slide, coloquei aí um negócio que parece uma equação para vocês. Dá uma olhadinha. Professoras de história dando aula de matemática, nesse momento. Mas vamos entender o que é isso. Duas dessas siglas vocês provavelmente já devem ter ouvido falar, né? Que é o antes de Cristo e o depois de Cristo. Agora, o antes da Era Comum e a Era Comum, eu não sei se provavelmente vocês já escutaram falar. Mas uma coisa que é importante falar para vocês nesse momento. O calendário, gente, é um sistema criado pelos seres humanos para medir e representar o tempo. Existem diversos tipos de calendário, que variam de acordo com as necessidades de cada sociedade. A gente, por exemplo, usa um calendário específico, que é o calendário gregoriano. Mas existem outras sociedades que usam outros calendários, inclusive hoje em dia, que estão estabelecidos de acordo com os parâmetros culturais deles, enfim, a história deles, os eventos que são importantes para essa sociedade. Então, por serem construídos dentro de uma cultura, os calendários podem ter elementos como a divisão cronológica do ano, os meses, as semanas, os dias, mas indicar também, por exemplo, as fases da lua. A gente tem calendários lunares, ou calendários que colocam várias festas religiosas e civis, como é o caso do nosso também, que tem uma série de feriados e momentos que são importantes e celebrados dentro da nossa cultura. É importante ressaltar que mesmo nos países em que há um calendário oficial com origem religiosa, e uma coisa que é interessante falar, né, Priscila, que o nosso calendário foi criado por um papa, né? Então é um calendário influenciado por uma religião, a religião católica, não significa que todos os cidadãos daquele país compartilhem daquela crença, mas se trata de uma convenção social, algo que foi estabelecido ao longo do tempo e que continuou sendo praticado.
O Brasil adota, então, o calendário cristão gregoriano, desenvolvido pelo Papa Gregório segundo, não, terceiro, isso, em 1582. Desde então, passou a ser utilizado pela Espanha e por Portugal, em 1582, e por todas as suas respectivas colônias. Como vocês já devem ter ouvido falar, ao longo do Fundamental 1, o Brasil foi colonizado pelos portugueses durante muito tempo. E foi dessa forma que esse calendário chegou até nós. É por isso que a gente adota até hoje o calendário gregoriano. A maior parte das sociedades ocidentais que estão nesse hemisfério do planeta, elas utilizam essas datações, antes de Cristo e depois de Cristo, justamente porque adotam o calendário gregoriano, que vai estabelecer essa convenção de que o tempo vai passar a ser contado do ano zero, que seria o ano em que Cristo teria nascido, e tudo que aconteceu antes disso, a gente data como antes de Cristo, e vem de maneira decrescente até chegar no ano zero. A partir do ano zero, a gente passa a contar de maneira crescente e nem colocamos essa sigla depois de Cristo, só passa a se contar normalmente. Mas, hoje em dia, a gente já começa a repensar esse conceito quando a gente vai falar da história. Por quê, gente? Porque a gente tem que pensar que outras sociedades não necessariamente adotam essas mesmas medidas que a gente adota na nossa sociedade. Então, esse conceito era comum e antes da era comum, ele é utilizado justamente por isso, para garantir o respeito a todas as crenças religiosas. Então, é um tipo de datação que a gente utiliza hoje. Apesar da gente ainda se remeter à contagem do tempo a partir do ano zero, porque isso é uma questão de convenção cultural que a gente ainda adota, a gente não usa mais o antes de Cristo e o depois de Cristo. A gente usa o antes da Era Comum e depois da Era Comum. Tudo bem? Dos materiais que vocês recebem, que os professores receberam, a gente utilizou essa datação para marcar os mapas históricos, os materiais, todos os materiais. E a gente teve essa conversa com os professores para eles trabalharem isso com vocês. Por isso a gente está trabalhando com vocês também isso. Exatamente. Galera, o próximo slide aí coloca um conceito importante para a gente entender em relação a isso. Existem vários tipos de calendário, como eu coloquei para vocês, né? Mas, de acordo com o conhecimento que a gente vem construído até aqui, é possível a gente perceber que tudo que temos atualmente foi construído ao longo do tempo. Com o calendário não seria diferente, gente. Ele foi criado para garantir que como é que eu posso dizer, as necessidades de cada sociedade pudessem ser supridas a partir desse tipo de medida que eles estão criando, que são os calendários. Tem dois tipos de calendário que a gente pode caracterizar aqui para vocês. O primeiro tipo, pode colocar na tela para eles, é o calendário cíclico. Gente, o calendário cíclico, ele se organiza com começo, meio e fim, e acontece de forma periódica e se repete. É o calendário que a gente usa, por exemplo, né? A gente começa no dia 1º de janeiro, termina no dia 31 de dezembro. Tem o começo, tem o meio do ano, tem o fim do ano. E a gente percebe que ao longo do tempo, a gente tem as estações do ano no meio desse ciclo que vai se renovando sempre, tudo bem? Então, os fenômenos da natureza podem ser observados enquanto uma medida que pautou a existência desse calendário, né, que a gente tem hoje aqui, por exemplo, e o desenvolvimento da natureza também é um processo cíclico que vai sendo observado pela humanidade e que por isso que eles vão estabelecer essas formas de medida do tempo. Tudo bem? Mas outra medida que é importante, que a gente também usa, é o calendário linear, que ele é cumulativo, ou seja, não possui um fim. Seria algo que está organizado em uma linha reta. É o caso do nosso próprio calendário também, pois a gente está no século 21, certo? E os próximos serão o século 22, o século 23 e assim sucessivamente. Ao mesmo tempo que a gente tem um ano que vai se renovando, a gente vê que ele também se acumula e a gente hoje, por exemplo, está no ano de 2020 da Era Comum. Certo, Priscila? Os próximos calendários.
A gente agora vai ter outra atividade para fazer rapidinho. Não sei se dá tempo, mas vamos tentar fazer rapidinho. Continue mandando mensagens pelo chat pra gente. Observem essas duas imagens. São 2 calendários aqui, tudo bem? Um calendário é um calendário asteca e o outro é o calendário que a gente está acostumado a ver dos meses do ano, certo? Responda essa questão para a gente sobre esses calendários. Quais são as diferenças existentes entre as imagens? Qual delas representa o calendário cíclico e qual que representa o linear? Não se esqueça de justificar a sua resposta. Coloquem por que vocês acham que um calendário representa o calendário cíclico e o outro linear, enfim, ou sei lá, o que vocês acharem que cada um representa, tudo bem? Vocês têm o quê? 1 minutinho? 1 minutinho. Volta para a imagem, Paulo. A gente vai voltar para a imagem, vai postar a pergunta também para vocês se lembrarem da pergunta na hora de colocar no site, no chat, tá? A primeira imagem é o calendário asteca e a segunda é o calendário que a gente está acostumado a ver. Exatamente. Então, 1 minutinho, Priscila? 1 minutinho para responder. 1 minutinho para responder, gente. Tudo bem? Então, tivemos bastante interação aqui no chat, né, Priscila? Sim. E aí, o que as pessoas colocaram em relação às diferenças entre essas imagens? Matheus falou que a primeira imagem é o cíclico. A primeira imagem representa um calendário cíclico. A gente vê que é um processo que volta, né? Se isso é um calendário, tem um círculo e as coisas a gente não consegue estabelecer quando que começa e quando que termina. É um processo que está sempre em contínuo. Tem razão. Porque é marcado pelo o ciclo da natureza, o calendário asteca. Exatamente. Aqui também teve o Cauê, que falou que o segundo é o que eu sempre vejo. Exatamente, é o calendário que a gente está acostumado a ver, né, Matheus? Aí o Vitor falou, esse é o linear. É um calendário linear, a gente vê que tem uma progressão de tempo aí, né? Então, por mais que a gente volte depois, no início do ano, o tempo ele é contínuo e ele segue acumulando também. De ano em ano, os anos vão, enfim, aumentando e a gente está no ano de 2020 por conta disso. E é exatamente o calendário linear. Perfeito, pessoal. Galera, agora a Priscila vai ensinar para vocês a gente fazer uma linha do tempo. Linha do tempo é um tipo de lógica que a gente usa muito para ajudar a gente no entendimento do tempo histórico. A gente pautar ali referências, colocar marcos. Quais as datas que a gente acha mais importantes para lembrar sobre determinado processo. Então, ela vai falar agora para vocês como que vocês vão fazer em casa para construir uma linha do tempo da sua vida. Então, gente, a gente pensou uma atividade extra para vocês, nesse tempo de quarentena, que seria fácil para vocês fazerem em casa com os materiais que vocês já possuem. Quais seriam os materiais? Seria um rolo comum de papel que vocês pegaram. Pode ser, como a gente sabe que na quarentena não tem como encontrar uma papelaria, comprar folha, ficar comprando coisas, o caderno de desenho do professor de artes, ele vai ficar muito feliz, você vai pegar uma folhinha desse caderno e vai colar. É muito simples, você corta um pedaço da folha e cola. O que é essa linha do tempo? O dia que eu nasci, quando eu comecei a andar, quando eu fui a primeira vez para a escola, quando eu fiz a minha primeira atividade esportiva, quando eu entrei numa aula de dança,
Quando eu conheci uma pessoa importante na minha vida. É para vocês fazerem uma linha do tempo simples, sua. Quais os fatos mais importantes da sua vida, gente? É isso que a gente quer que vocês coloquem nessa linha do tempo. Quais foram esses momentos? Vocês lembram o ano, o dia? E representem isso e coloquem num contínuo aí até chegar nos dias de hoje. Tudo bem? Qual que é a ideia que a gente está tendo aqui? É que vocês trabalhem com a sua atitude historiadora. Caso vocês não consigam fazer isso ou achem isso muito simples, a gente tem uma outra sugestão. Além de fazer a de vocês, vocês podem fazer com alguém da família. Pegar a sua mãe, o seu pai, um tio, um irmão e fazer a linha do tempo dessa pessoa. Fazer perguntas simples. Quando você nasceu? Quando você começou alguma coisa, alguma atividade especial? Vocês constroem uma linha do tempo dessa pessoa. Você está trabalhando a sua atitude historiadora. Correto, Paula? Certíssimo. Galera, coloca ali na tela pra gente, só para passar os pontos importantes. Mas olha só, a gente tem as instruções aí para vocês. Para vocês tirarem uma foto, que quiserem. Exato, podem tirar foto da tela. O print, então, ó, utilizem seu celular, o seu caderno de desenho, uma folha sulfite para a realização da atividade. Inicie sua linha do tempo com a data do seu nascimento, por exemplo, que é uma data importante na história da sua vida, né? Afinal de contas, foi quando você nasceu, quando você surgiu no mundo. E a última data que você vai colocar na linha do tempo seria a data de hoje. Entre o dia do seu nascimento e o dia de hoje, coloque o máximo de acontecimentos marcantes que você conseguiu se lembrar, de coisas importantes que aconteceram na sua vida, que você valoriza, tudo bem? Porque é isso que são os marcos que a gente estabelece numa linha do tempo, né? São coisas importantes dentro daquele processo. Então, no caso, a gente está falando do processo da sua vida, são as coisas importantes da sua vida. Assim, a sua linha do tempo ficará bastante completa. Depois, mostrem para os seus professores como é que ficou a linha do tempo que vocês construíram, tá, pessoal? Eu vou pedir também quanto tempo nós temos, enfim, estamos acabando aqui com o tempo, né? A gente vai falar agora sobre uma linha do tempo específica que é muito utilizada nas aulas de história. A gente poderia colocar outros marcos, outros momentos diferentes, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Por quem que foi criada essa linha do tempo? Por europeus. E eles dividem a história da humanidade nesses períodos diferentes, tudo bem? E cada uma começa e termina de acordo com marcos da história europeia. A gente poderia colocar marcos de outras civilizações dentro dessa história? Deve, inclusive. E é por isso que a gente vai colocar essa atividade para vocês, gente. Essa divisão da história, o quadripartismo europeu, somada a essa noção de linearidade, né? Essa percepção que a gente tem dentro do calendário cristão, de que as coisas estão num contínuo desde o ano zero, ela é muito criticada pelos historiadores da atualidade. Até porque muita coisa aconteceu antes do ano zero, gente, antes do nascimento de Cristo, né? Então, a gente seguir essa convenção de que a partir do nascimento de Cristo tudo muda, é seguir a concepção dos cristãos. Existiram outras formas de pensar em diversas sociedades, inclusive existem até hoje. E é por isso que essa noção ela é muito criticada, mas eu vou pedir para vocês pesquisarem em livros didáticos, pesquisarem na internet, nos recursos que vocês tiverem, por que o quadripartismo europeu, essa forma de divisão da história, é criticada. E aí eu quero que vocês escrevam um textinho sobre isso, mostrem para os professores de vocês, para a gente entender por que essa noção eurocêntrica de divisão do tempo, ela passou a ser questionada e hoje em dia a história pensa em dividir a trajetória da humanidade ao longo do tempo de maneiras diferentes. Então, tirem um print aí da tela, se vocês quiserem colocar, para fazer essa pesquisa. Pessoal, só atentando aqui ao chat, o pessoal perguntou muito, é obrigatório fazer essas duas atividades finais? É obrigatório entregar para o professor? É obrigatório, Paula? Não, vocês têm que conversar com os professores de vocês. Se eles acharem interessante, vocês entregam as atividades. Se não, fica como sugestão para vocês. É isso que a gente está fazendo aqui. É um estudo pessoal para vocês, né, Paula? Exato, para vocês adquirirem conhecimento e aqui para auxiliar, na verdade, os professores nessa época tão difícil que está sendo a quarentena. É isso, né, Priscila? Obrigada a todos pela participação no chat, pela aula, professora Paula. Lembrando que essa aula vai ficar disponível na TV Cultura, Educação depois, para vocês poderem assistir. Vai ficar reprisando essa aula,
ok? Obrigada a todos pela participação no chat. Obrigada, Paula. Obrigada, pessoal. Obrigada por terem participado. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre essa questão do tempo dentro da história e como é importante o entendimento do tempo para a gente entender a história, tá bom? Até a próxima.